Fala pessoal, Rodrigo aqui. Nesse vídeo a gente vai entender quando utilizar padronização ou normalização nos dados. Então isso é muito comum a gente ter dúvidas sobre quando utilizar cada uma dessas técnicas, né? Se a gente vai usar standardization, se a gente vai usar normalização, principalmente quando a gente está trabalhando com machine learning. Então a gente sempre tem dúvidas quanto a isso. Então nesse vídeo a gente vai aprender como lidar com isso, como trabalhar com o recurso pré-processador certo, beleza? Então vamos entender como que isso funciona. Depois na parte prática você vai entender quando utilizar cada um desses recursos e por que você deve trabalhar com esse tipo de pré-processador. Então vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora a gente está aqui nos conceitos, né? E primeiro a gente tem que entender o problema. Por que a gente precisa normalmente trabalhar com pré-processadores quando a gente quer trabalhar, tá? Então primeiro a gente tem que entender o problema para a gente entender quais situações isso é bem útil, né? Então imagine o seguinte, imagine que a gente tem aqui nosso conjunto de dados, né? Então aqui você pode ver que a gente tem algumas colunas aqui, né? Que é nome, idade, altura em centímetro, peso, percentual de gordura. Cada um dessas colunas aqui, desses dados, eles representam as características de pessoas, né? Então, a gente pode ver aqui claramente que a gente tem aqui informações distintas de pessoas, né? Então, imagina que a gente está trabalhando com machine learning e quando a gente está trabalhando com machine learning, isso aqui seria o quê? Seriam features, né? Características dos nossos dados que virariam características do nosso modelo quando a gente vai lidar com o machine learning. Bom, então olha só, você consegue perceber aqui que a gente tem características muito distintas umas das outras, né? Idade, altura, peso, percentual de gordura, cada uma dessas características estão em escalas totalmente distintas, né? Então a altura está em centímetro, peso está em quilo, percentual de gordura está em percentual, está em porcentagem, e idade, cada uma dessas tem uma escala, né? Uma vai de 0 a 100, outras vai de 1 ponto alguma coisa a 2, tá? A outra vai, enfim, é totalmente diferente as escalas aqui que a gente está lidando, tá? E qual que é o problema disso? O problema disso é que quando a gente entrega isso para um algoritmo de machine learning, você pode ter algoritmos que levem em consideração e dá mais pesos, dá mais importância para certas características, porque os valores delas são maiores, as escalas delas são bem diferentes. E não necessariamente essas características devem ter pesos, né? Devem ter impactos diferentes no modelo, né? Então, por exemplo, qual o impacto deve ter no modelo se você vai aprovar o crédito de uma pessoa, né? Se vai ser aprovado com sim ou não. A característica idade com relação à característica altura, né? A altura talvez não tenha impacto nenhum, né? Não tem relevância nenhuma para o modelo nesse sentido, mas já a idade tem. Mas se a altura tiver valores maiores, o seu modelo pode entender, que essa característica ela tem que ter mais impacto no modelo. O modelo pode dar mais peso para essa característica que seria a altura, por exemplo. Então esse é um dos problemas de você ter escalas muito diferentes ao longo no meio dos seus dados ali que vão ser entregues para o modelo, né? Então esse é o principal problema, como lidar com isso, né? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui basicamente que a gente tem duas propriedades, que são unidades e magnitudes. Então as unidades seriam a idade, a altura, o peso, o percentual de gordura, são as unidades, tá? Já as magnitudes são as grandezas. Então no caso da idade, né, 55, tá? Altura 1.65, peso 82 e percentual de gordura 18, tá? Cada uma dessas características elas deveriam ter pesos similares, não necessariamente deveriam ter pesos tão distintos uns dos outros, porque não necessariamente essas características, uma delas é tão distoante uma da outra assim, né? Cada uma delas tem importância, mas isso não pode ser tão crítico, tão discrepante um do outro, tá? Esse é o principal problema quando por que a gente deve trabalhar com pré-processadores quando a gente está lidando com aprendizado de máquina, né? Machine learning. Bom, e aí a gente entra também na outra questão, que é a questão da modelagem, né? E como lidar com esses dados? Como lidar com essa situação onde a gente tem várias colunas e cada coluna numa escala totalmente diferente, né? A gente tem formas de trabalhar com isso. Bom, primeiro a gente tem que entender o que seria reescalonar, né? Muita gente fala reescalonar. O que é reescalonar? Se você for ver na definição tradicional, né, significa alterar a unidade de medida dos dados. Por exemplo, de temperatura de Celsius para Fahrenheit.
Então isso seria reescalonar os dados, tá? Se você reescala, você leva ele para um novo formato, para uma nova unidade de medida. Já a normalização, pessoal, é basicamente dividir por uma norma o vetor. Então você tem um conjunto de dados e você vai dividir esse conjunto de dados por uma determinada norma, ok? E como fazer isso? Então um exemplo seria subtrair os dados pelo valor menor, pelo mínimo valor, o valor menor do conjunto ali, e dividir pela subtração do valor maior, do valor máximo e do valor mínimo, né? Isso é uma forma de fazer a normalização. Com isso você vai colocar seus dados numa faixa de 0 a 1, tá? Eles vão ter uma escala ali de 0 a 1. Já a padronização, qual a diferença da normalização para a padronização? A padronização significa subtrair os dados por uma medida de localização e dividir por uma medida de escala, deixando os dados mais próximos da normal possível. Então, se você já está com os dados ali, que eles estão na normal, quando você aplicar uma padronização, naturalmente você vai ter média 0 e desvio padrão 1, tá? Então, seus dados já estão totalmente na normal, ok? Então, dessa forma, você vai, mesmo que eles não estão na normal, você vai padronizar seus dados para que eles estejam mais próximos da normal possível, ok? Então essa é a padronização e a gente vai ver a diferença da padronização para a normalização aqui ao longo da aula. Então, vamos lá. Já a normalização, o que a gente tem aqui, pessoal, agora a fórmula de cada uma delas, e você vai ver que é muito simples, né? O conceito, a ideia, como que são os cálculos, é muito tranquilo, né? Na normalização, a gente subtrai os valores por um valor mínimo, tá? Então o x aqui, ó, que é nossos dados, menos o menor valor daquele conjunto, divide o resultado pela subtração do valor maior e do valor menor. Então, depois desse resultado aqui, a gente divide isso pelo valor máximo menos o valor mínimo. Com isso, a gente gera dados de 0 a 1. Então, a gente reescala os dados ali, né? Um formato de 0 a 1. Você vai ver que após aplicar a normalização, os dados estão de 0 a 1 ali. Já o standardization, ou a padronização, ou z-score, né? Cada um chama de um jeito, tá? Ele subtrai os dados pela média. Então, a gente tem um conjunto de dados aqui. Cada valor a gente subtrai pela média, né? E divide pelo desvio padrão. Por isso que, naturalmente, a gente coloca os dados mais próximos da normal ali, tá? Dados numa mesma escala. E qual que é o benefício disso? Isso ajuda na convergência de algoritmos de machine learning, né? Então a gente vai ver logo em seguida aí, a gente vai ver na parte prática aqui qual que é o resultado disso, tá? Mas por que que ela ajuda na convergência? Porque quando você está lidando com algoritmos de distância, né? As características ali, as distâncias entre elas, por exemplo, são bem afetadas pela diferença das escalas. Então quando você aplica o standardization, a padronização, isso ajuda muito na convergência dos algoritmos, porque principalmente porque não vai ter essa discrepância entre as escalas, né? E o algoritmo vai conseguir rodar, classificar ali, calcular os pesos de forma correta e vai convergir de forma mais fácil. Também se você estiver lidando com gradiente descendente, algoritmos baseados em gradiente descendente, eles também, com os dados padronizados, vai ser mais fácil do algoritmo chegar ali no mínimo local, tá? No mínimo, no ótimo, no ponto ótimo ali e convergir mais fácil, ok? Então vamos ver agora, né? Lembrando aqui, né? Então, quando você leva os seus dados, aplica uma padronização, o que é o objetivo dessa técnica? É deixar seus dados mais próximos de 0, a média mais próxima de 0, e seu desvio padrão no máximo ali até 1, ok? Então, é uma imagem aqui para ilustrar isso, beleza? Então, vamos para a parte prática agora. A gente vai fazer um teste aqui. Vou abrir aqui meu notebook, fazer um teste, né? A gente vai executar na prática aqui qual a diferença, qual o impacto desses pré-processadores nos nossos dados. Então vamos lá. Então olha só, eu vou importar o Pandas aqui para a gente ler a base de dados. Importei o Pandas, ok. Agora eu vou ler a base de dados aqui, pessoal. E é uma base muito famosa que eu estou utilizando aqui, que é uma base de características de vinhos, né? E o objetivo dessa base de dados é fazer uma classificação pelo tipo de vinho ali. Então eu vou definir o nome das colunas aqui, porque essa base vem sem o nome das colunas, vem só os valores. E bom, agora eu vou imprimir as 5 primeiras linhas. Tá, então olha só, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho os vinhos, as linhas que representam as características dos vinhos aqui. Cada vinho eu tenho algumas características, como índice de álcool, índice de acidez, magnésio, enfim, diversas características aqui que descrevem os dados, no caso aqui os valores dos dados de vinhos, né? Então tem os valores aqui descrevendo isso. E o que você pode ver aqui, a gente vai ver melhor quando a gente der um describe, né? Mas o que você pode ver aqui, de cara, é que cada coluna dessa, ela tá numa escala. Então a gente tem o magnésio ali que tá em torno de 0 a 100. Você tem ali, ó, o índice de acidez aqui que tá de 1 ponto algo até 2 ponto alguma coisa.
tá? O álcool também já está em outra escala, tá vendo? 13.20. Você consegue ver claramente ali que os dados estão totalmente diferentes, a questão das escalas ali, tá? Você consegue ver claramente essa discrepância nessa base de dados. E é legal que a gente tem várias colunas aqui nessa configuração, com escalas bem distintas ali, tá? Vamos lá. Então se eu der um describe aqui, ó, vou dar um describe. O que a gente consegue ver ao ver um describe, que ou seja, imprimir a estatística descritiva de cada uma dessas colunas, né? Olha só, aqui, ó, o que a gente consegue ver? Se a gente for ver a média das colunas, pessoal, perceba que aqui, ó, cada coluna dessa, ele tem um valor médio totalmente distinto, ó, 12.99, 2.33, esse que tá próximo, né? 19.51, 99.58, 2.29. Isso mostra o quê? Isso mostra que naturalmente a gente tem valores bem discrepantes ali, de escalas bem distintas, tá? Bem discrepante ali. Desvio padrão também é a mesma coisa, se você for ver aqui, né? Desvio padrão bem diferente entre eles aqui. Tá. Agora eu vou selecionar algumas colunas de forma aleatória. Eu selecionei aqui 5 colunas, só pra gente plotar ali, pra gente ver como tá a distribuição dessas colunas também, pra gente ver como que tá o desenho, a forma delas, desses dados. Então, ó, selecionei a coluna Proline, álcool, índice de acidez, magnésio, tá? 5 colunas aí. E aí eu vou plotar agora o box plot da coluna, de algumas colunas. Então, eu vou plotar um box plot de cada coluna ali desse mini conjunto aqui de colunas que eu selecionei, 5 colunas só. E olha o que a gente vê aqui, né? Então você consegue ver claramente que a gente não consegue plotar o box plot dessas 5 colunas juntas, né? Você não consegue ver todas as caixas. Por quê? Porque como cada uma está numa escala diferente, a gente consegue ver ali que a única que a gente consegue ver a caixa total ali é do Proline, porque está indo de 250 a 1750, então a escala ali do gráfico. Todas as outras ficaram bem pequenas, porque outras estão na faixa de 0 a 1, outras estão na faixa de 10 a 100, né? Então ficou bem pequeno, a gente não consegue enxergar. Então você não consegue plotar o box plot de todas. Isso mostra mais uma vez que cada coluna está numa escala distinta, né? Se eu ver aqui a estatística descritiva desse mini conjunto que eu gerei, você vai ver que eu tenho 5 colunas, né? A média delas totalmente diferentes aqui, ó. Média delas totalmente diferentes. Desvio padrão também totalmente diferente, tá vendo? Ok. E aí, ó, a gente pode ver também a distribuição dessa coluna. Então, por exemplo, a coluna álcool, qual que é a distribuição dessa coluna? Vamos ver aqui. Coluna álcool, como que ela tá distribuída, olha só. Né? Tá um desenho ali mais próximo da normal. Ó, já essa coluna índice de acidez aqui já tem uma simetria bem positiva, né? A gente consegue ver que ela tá mais inclinada para a direita ali a cauda. Já essa outra coluna aqui, vamos ver como que ela tá. Ah, eu pulei uma, né? Então voltar aqui. Voltar aqui, é isso. Magnésio também tá bem diferente das outras. E por último essa aqui, flavonoides, também bem diferente das outras, ok? Vamos lá. Bom, agora pessoal, a gente viu ali que os dados estão todos em escalas diferentes, as colunas todas em escalas diferentes. A gente vai aplicar um pré-processador, no caso do Standardization aqui, só para você ver o que acontece quando você aplica um recurso desse, um pré-processador, nos dados, para você entender o que acontece com os dados ali no momento que a gente aplica isso. Tá? Vamos ver como que ele vai ficar, a forma dos dados após aplicar o Standardization e ver como que os dados vão ser processados, né? Então eu vou carregar aqui o Standard Scaler. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou criar um objeto aqui chamado obj_std, o nome do meu objeto. E aí, ó, vou fazer o seguinte, ó, o standardscaler.fit e vou passar os meus dados. O que eu estou fazendo com isso? Nesse momento, o que eu estou fazendo com isso? Ele está aprendendo as representações, tá? Ele fez todos os cálculos ali de valor menos a média dividido pelo desvio padrão, está aprendendo todas essas representações e vai colocar esse conhecimento, esse objeto, dentro do objeto aqui da variável obj_std. Nesse momento eu não estou aplicando o pré-processador nos dados. Eu estou apenas criando o pré-processador. Ele está só apenas passando os dados ali para ele aprender as representações. Isso pode ser usado para quê? Para eu fazer os mesmos cálculos que eu calculei com esse conjunto de dados, eu posso aplicar em um outro conjunto caso eu queira. Por exemplo, se eu quiser aplicar o mesmo objeto nos dados de treino e teste, por exemplo, eu poderia treinar com os dados de treino e aplicar o mesmo objeto nos dados de teste também. É uma forma de fazer isso. É você tendo um objeto ali, construir esse objeto e depois aplicar o pré-processador utilizando esse mesmo objeto, né?
Então, ó, é só um exemplo, né? Então, ó, vou criar o objeto aqui para vocês verem. Criei. Agora, vou fazer objeto.transform. Aqui sim, nesse momento eu estou aplicando o meu pré-processador nos dados. Ok? Nesse momento eu estou aplicando o pré-processador nos dados. Então, df std recebe obj.std.transform. Ó, vou aplicar aqui. Ele aplicou. E aí, ó, vou imprimir os dados pra gente ver como que fica, né? Então, olha só. Eu tenho meus dados aqui. Olha como que ficou, né? Agora é um conjunto ali, virou um array, NumPy. E esse array eu tenho várias colunas ali totalmente processadas, né? A gente tinha valores de 0 a 100, de 10 a 100, de 1 a 0, né? De 0 a 1, enfim. A gente tinha valores totalmente diferentes, agora estão todos no mesmo padrão, tá? Bom, e se a gente for ver aqui, ó, a gente for importar, a gente for plotar um boxplot desses dados, como que seria isso? Então eu vou importar aqui, ó, Seaborn, portanto matplotlib, definir o tamanho da figura e vou plotar um boxplot, ó, boxplot e meus dados pré-processados já, né? O df underline std, um data frame que eu criei. Vou plotar aqui, pessoal. Olha o resultado disso, né? O que que a gente consegue ver aqui, ó? A gente consegue ver aqui vou maximizar aqui para ficar melhor. A gente consegue ver aqui que o nosso boxplot, os nossas caixas ali estão muito próximas uma da outra, né? A gente vê que existe um padrão nas medianas aqui, ó. As medianas a gente consegue ver que elas estão todas próximas de zero. Estão bem próximas de zero as medianas, né? Das caixas, ok? Então os dados estão bem padronizados. Antes você podia ver claramente ali no gráfico anterior que a gente viu que eu não consegui renderizar um gráfico com apenas 5 colunas que eu escolhi aleatoriamente, porque todas elas, cada uma delas, estava numa escala totalmente distinta, tá? Então, eu aplicando o padronizador, coloquei todas as escalas, todas as colunas numa mesma escala, né? E aí você pode ver claramente aqui com o boxplot que as medianas estão bem próximas de zero, as medianas próximas de zero, e os dados, né, em torno ali de 1. Desvio padrão nosso aqui vai ser em torno de 1, tá bom? Então, olha só. Agora eu vou transformar isso aqui em um data frame apenas para a gente usar o método describe para você entender, para você ver as médias e o desvio padrão dessas colunas. Olha lá. Transformei isso aqui em um data frame. Como que eu fiz isso? Ó, pandas.dataframe. Passei aqui o meu dataset, meus dados aqui processados, né? Coloquei dentro de df std, ok? E agora eu vou dar um describe aqui, ó. Olha lá. O que que a gente vê aqui? A gente vê que as médias estão todas aqui, né? Bem próximas, né? Acabou aquela discrepância que a gente tinha das médias. E o nosso desvio padrão está todo em torno de 1. Todos ali estão desvio padrão até 1, tá bom? Então, bem diferente os dados se tornaram agora, né? Vamos lá. Bom, agora eu vou aplicar, pessoal, a normalização. Como que a gente aplica a normalização? Você quer aplicar a normalização utilizando a scikit-learn? Você pode usar o método, o pacote min-max-scaler. Que esse pacote, o min-max-scaler, ele vai aplicar realmente a normalização dos seus dados, tá? Então você pode utilizar esse mesmo pacote aqui dentro do pacote pré-process da scikit-learn. A gente tem o pacote min-max-scaler. Como que a gente usa, né? Então vamos lá, vou aqui, ó, vou carregar meu min-max-scaler. Carreguei ele aqui. Bom, agora, pessoal, olha só, eu vou imprimir as 5 primeiras linhas do meu data frame. Meu data frame original, DF original. Perceba que tem as colunas aqui, cada uma numa determinada escala, tá bom? Meu data frame original. Beleza. Agora eu vou aplicar o min-max scaler, vou dar um fit nele com os meus dados originais. Então, min-max scaler, fit, meus dados aqui. Então, eu vou aplicar o normalizador em todos os meus dados, né? E vou colocar dentro do objeto norm. Objeto norm aqui, tá? Então, vou aplicar não, desculpa, ele vai aprender a criar, fazer os cálculos e criar um normalizador, né? Pronto. Tem um objeto aqui. Agora sim eu vou pegar o meu objeto que eu acabei de criar e dar um transform nos meus dados, né? Então agora eu vou aplicar o norm aqui, vou transformar os meus dados aplicando o normalizador. E vou colocar dentro da variável norm underline df, tá? Eu vou criar um novo data frame aqui pra gente ver os dados aqui, como que ficou. Vamos lá. Então, ó, vou executar essa célula. Carregou, pronto. Então se a gente imprimir os dados normalizados, olha como que eles estão, né? Todos você vai ver que estão todos na faixa ali de 0 a 1, tá? Então gerou esse array aqui pra mim. Vamos lá. Então se eu plotar aqui agora o boxplot desses dados normalizados, olha como que esses dados estão, pessoal. Vamos lá.
Eu vou plotar o boxplot aqui, ó, vou passar os meus dados, vai ser o data frame que eu acabei de criar. Essa linha aqui é apenas para aumentar o tamanho da minha figura, né? Aqui eu estou importando a Symbol e o Matplotlib aqui novamente, não tinha necessidade de fazer isso, mas deixei aí para ficar mais simples. Bom, olha só, agora eu estou importando o boxplot. Agora aqui, qual a diferença que a gente vê desse gráfico para o gráfico anterior, né? Que a gente aplicou o padronizador. Você pode ver que claramente que primeiro, os dados estão na faixa de 0 a 1, né? Então a gente tem os dados ali de 0 a 1, tá? Mas as medianas deles não estão padrão, não estão todos em torno ali de um mesmo valor, que no caso é 0 lá do padronizador, né? Então cada um tem uma mediana numa altura diferente. Então a gente tem dados ali que não necessariamente eles são padronizados. Eles foram reescalados pela forma de 0 a 1, né? Ou seja, estão escalados na mesma escala de 0 a 1, mas não necessariamente eles estão padronizados, tá bom? Então essa é a grande diferença, né, da normalização para padronização. Então eu vou transformar isso em um data frame só para a gente usar esse método que describe, né? Então, eu já falei disso aqui antes. Vamos executar o describe aqui, ó. Pronto. Então olha só, o que eu vejo aqui? As médias estão todas em torno de 0 alguma coisa, né? Então você já consegue ver claramente que nossos dados estão todos na mesma escala de 0 a 1, né? Sem tantas médias discrepantes ali, né? Beleza. Bom, desvio padrão também, né? Se quiser observar, o desvio padrão deles são bem próximo do outro, tá? Ok. Agora, pessoal, a gente vai fazer um teste de utilizar os dados que a gente tem e aplicar algoritmo de machine learning utilizando os dados não processados, sem nenhum pré-processador, e utilizando também os pré-processadores, no caso a normalização e o standardization, o padronizador. Bom, então como que eu vou fazer aqui, né? Vou separar os dados e as classes respectivamente. Então, ó, eu vou criar uma variável x, a variável x recebe df.drop, vou passar aqui minha variável, vou apagar a minha variável classe, né? A minha coluna classe aqui, ó, porque esse aqui é o meu valor de y. X é igual a 1, significa que eu vou dropar uma coluna. Então meu x vai receber todos os dados, exceto a minha variável classe, não é isso? Ok? Então vou executar aqui, ó. Executei. Pronto. Agora eu vou criar a variável y que recebe os dados das classes. Então y recebe df.class, né? Então minha variável classe agora recebe df. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, mas aqui você apagou ela. Eu apaguei aqui essa variável desse conjunto, mas eu não coloquei o parâmetro em place igual a true. Então a variável x ela recebeu uma cópia do meu data frame sem essa classe, mas não necessariamente eu alterei o meu data frame original, tá? Então vou executar aqui. Eu coloquei aqui, ó, dentro da variável y. Agora eu vou chamar o meu train test split, né, pessoal? Que é o pacote que faz essa divisão para mim entre os conjuntos ali, né? Os conjuntos xtrain, xtest, ytrain, ytest. Então, ó, vou dar minha variável x, minha variável y para ele aqui. O test size eu vou definir aqui, ó, que é 0.2, significa 20% de tamanho de teste. E o random state igual a 1. Random state igual a 1 é simples assim para você, caso você queira fazer na sua máquina aí, quer reproduzir isso que eu estou fazendo, você ter os mesmos resultados que eu, né? Então, random test size 0.2 significa que 20% dos meus dados vão para teste e 80% dos meus dados vão para treino. E aqui eu vou passar os valores aqui para ele. Vou executar. Pronto, ele criou os conjuntos para mim. Agora eu vou usar um algoritmo de classificação, no caso o KNN aqui, é um algoritmo simples, mas é um algoritmo baseado em distância. Por quê, pessoal? Porque esse algoritmo, ele é justamente um exemplo bem clássico do impacto que tem um padronizador, né? Porque é um algoritmo de distância, que faz cálculos de distância euclidiana, e é um algoritmo que é bem afetado mesmo por essa padronização. Então a gente vai usar esse exemplo, mas você pode fazer teste com K-means, você pode fazer teste com SVM, você pode fazer teste com outros algoritmos também, pode fazer teste com algoritmos baseados em gradiente descendente. Todos eles normalmente vão ter impacto, né? Vamos lá. Eu vou criar aqui, ó. Importei o meu KNN. Agora eu vou criar meu objeto, vou chamar de KNN também. Agora eu vou treinar os dados, vou passar para ele xtrain e ytrain. Tranquilo. E aí eu vou pegar os resultados do xtest e vou colocar dentro da variável resultados, tá? As minhas classificações, vou chamar o knn.predict, né? Vou passar aqui, ó, o xtest, meu conjunto de teste, para o meu método predict. Ele vai me dar os resultados ali, né? E vou colocar dentro da variável resultados.
Em seguida eu vou carregar a minha métrica aqui, né, que é o meu accuracy score. Então, minha medida de acurácia aqui, né? Carreguei ela. E aí eu vou fazer assim, ó, accuracy score, né? Y-teste, valores reais, e os meus valores preditos, classificados no caso. Vou colocar dentro da variável, vou chamar o método accuracy score, ele vai me dar aqui o resultado, vou colocar dentro da variável score, né? Vou executar, ok. Agora imprimindo a acurácia, né? O resultado é 0,75, tá? Então tem 75% de classificações corretas ali, tá? Entre o meu classificador, né? Exceto que a gente pode estar olhando, a gente talvez deveria olhar o recall, olhar F1 score, né? Para ver se essa acurácia, se os valores de acurácia representam um bom modelo ou não. Tudo bem, isso não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é testar o pré-processador, os pré-processadores, para saber se eles vão ter impacto ou não no nosso algoritmo de machine learning, tá? Então, nesse caso, a acurácia aqui tá de bom tamanho, dá pra gente ver a diferença das acurácias antes e depois de aplicar os pré-processadores. Vamos lá. Então, vou lá. Agora, pessoal, eu vou usar os pipelines, que nada mais é que um encadeamento, né, um encadeador, vamos dizer assim, um encadeador de etapas, tá? Então, com o pipeline a gente consegue criar várias etapas e executando essas etapas ao longo ali do seu fluxo, né? Então, com o pipeline é muito legal que eu posso ter diversas configurações diferentes, tá? E eu posso testar diversos algoritmos, diversas configurações de algoritmos com pré-processadores diferentes. Basta eu criar um pipeline para cada teste que eu quero fazer. Ok? Então vou importar aqui o objeto pipeline, vou importar os pré-processadores e a gente vai fazer teste utilizando essa ferramenta, que é muito mais prática, muito mais segura, a gente evita erros, né? E também a gente ganha produtividade. Então vamos lá. Então vou importar o pipeline aqui. Vou carregar aqui os meus pré-processadores, no caso Standard Scala, Min, Max Scala. Vou importar o meu SVM, né? O algoritmo também vou testar, além do KNN, vou testar o SVM também. E aqui, pessoal, eu vou criar os meus pipelines, tá? E o que são os meus pipelines, né? Então, olha só. Vou criar o pipeline aqui, ó, pipstd, que é o pipeline 1 que eu estou criando aqui, ó. Ele recebe aqui, ó, a primeira etapa dele. Ele vai receber um Standard Scala, então quando os dados entrarem no pipeline, eles vão ser pré-processados com o Standard Scala. Em seguida, eu vou chamar o meu KNN, meu algoritmo KNN. Então, após o pré-processamento dos dados, eu vou utilizar o KNN para fazer o fit, para ele treinar usando o KNN e classificar também usando o KNN. O segundo pipeline que eu estou criando aqui, que é o pip minimax, tá? O nome dele aqui, ele é o seguinte, ele já recebe aqui, ó, os meus dados aqui vão ser pré-processados usando o min-max scalar. Em seguida, eu vou entregar isso para o KNN, o algoritmo de classificação, tá? Então, em cima eu estou testando um Standard Scala, aqui eu quero testar um min-max scalar. Em seguida, o terceiro pipeline aqui, né, pessoal, é o SVM, tá? Pipeline aqui da SVM é o Standard Scala, ele recebe aqui como primeira etapa o Standard Scala. Em seguida, eu chamo um classificador do tipo SVM. E o último pipeline é o min-max Scala. Em seguida, ele chama um classificador SVM. Então, estou testando o KNN com dois classificadores, com dois pré-processadores, o KNN com o pré-processador usando o Standard Scala e o KNN com o min-max Scala. Em seguida, eu estou testando o SVM com o Standard Scala e com o min-max Scala, tá? Dois algoritmos diferentes aí. Bom, como que a gente faz isso, né? Primeiro eu tenho que executar aqui, né? Executei para criar os pipelines. Agora eu vou aplicar o min-max Scala nos meus dados, né? O pipeline do min-max Scala. Então eu falo aqui, ó, pip min-max, que eu defini o nome, ponto .fit, passo os meus dados para ele, xtrain, ytrain. Ele criou meu pipeline aqui, né? Já deu o fit lá, já treinou o meu modelo. Agora eu posso usar o método scoring. E aí ele vai calcular a acurácia para mim. Então perceba que, aplicando o min-max Scala, como que nossa acurácia mudou. Nossa acurácia saiu de 75% para 97%. Tá? Aplicando o min-max Scala nessa base. Por mais que esse resultado é absurdo, assim, né? Gigante assim, a diferença e o resultado muito bom. Mas a diferença é realmente gritante em qualquer base de dados normalmente. Melhora muito, né? Aplicar um pré-processador, tá? Essa base é uma base pequena, então por isso que a gente teve 97% de classificação, né? Então é uma base de teste. Mas a diferença entre ter um padronizador, um pré-processador ou não, é gigante mesmo, né? Então vamos fazer o teste agora com o Standard Scala. Então vou treinar meu pipeline aqui com o Standard Scala. Treinei. E vou executar o pip Scala aqui também, né? O pip Standard Score. Também deu 97, não teve alteração nenhuma, né? Então,
a gente já vê claramente aqui que os pré-processadores melhoraram muito nossos resultados, né? Normalmente, pessoal, o Standard Scala costuma se sair bem melhor do que o Min-Max Scala. Não bem melhor, mas sai melhor pela minha experiência. Não quer dizer que um é melhor que o outro, mas pelos testes que eu já fiz, o Standard Scala se sai melhor, tá? Nesse caso aqui ficou a mesma coisa, não mudou nada, mas normalmente sai melhor. A gente pode testar também o SVM aqui agora, né? Então eu vou dar um fit aqui com o meu SVM, tá? Usando o Standard Scala mesmo, e no caso aqui o SVM deu 100% de acurácia, né? Base muito pequena, o algoritmo aprende muito fácil a memorizar os dados também, né? Então pode ter problema de overfit, enfim, não interessa, mas o que importa aqui é que a diferença entre ter um pré-processador e não ter um pré-processador, a gente viu que foi gritante, né? Bom, e aqui para finalizar a aula, quando usar a padronização ou a normalização, né? Bom, algoritmos que utilizam cálculos de distância, como eu falei, KNN, K-means, tá? SVM, todos esses algoritmos, eles tendem a funcionar muito bem quando a gente aplica um padronizador, como no caso do Standard Scala, tá? Eles tendem a dar bons resultados por causa do cálculo de distância ali, da distância euclidiana, por exemplo, tá? Então você vai ter bons resultados. Algoritmos que utilizam gradiente descendente também, porque ajuda a encontrar o mínimo local ótimo ali, mais fácil, mais rápido convergir, né, por causa das escalas, tá? Já algoritmos baseados em árvores, isso tende a não ter nenhum resultado, você não melhora em nada normalmente, tá? Por quê? Porque o split, né, o método de critério para quebrar ali os nós da árvore, eles não são alterados, os valores realmente não são alterados, então isso não afeta a forma que as árvores vão ser construídas. Então, algoritmos baseados em árvores, em symbols, normalmente não tem resultado nenhum. Bom, redes neurais, quando utilizar normalização. Então, muito utilizado as normalizações quando a gente está trabalhando com redes neurais, que as redes neurais exigem que os dados estejam ali de 0 a 1, na escala de 0 a 1 normalmente, tá? Redes neurais convolucionais, todos esses dados. Esse tipo de algoritmo, eles esperam que os dados estejam normalizados, tá? Então isso tende a funcionar melhor do que o standardization. Então quando você está lidando ali com machine learning, com distância euclidiana, com gradiente descendente, aí é legal usar standardization. Quando você vai para as redes neurais, é muito interessante usar normalização. Beleza? Bom, então espero que você tenha gostado dessa aula, né? Essa aula foi uma aula para mostrar a diferença dos pré-processadores, quando utilizar cada um deles. Você viu a diferença de utilizar ou não utilizar um pré-processador desse. Se você gostou desse tipo de aula, desse tipo de conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você gosta desse tipo de assunto. Deixa o seu like também para ajudar o canal a crescer mais. E a gente se vê em breve. Um abraço.